Olá, bem-vindos ao Vamos Conversar. Eu sou Roberto Azevedo e a partir de agora comando o programa aqui na TVAL. E para falar sobre isso, vamos conversar sobre tecnologia. Hoje eu tenho dois convidados aqui de peso. Moacir Marafon, que é vice-presidente de talentos, depois ele vai explicar o que significa isso na Associação Catarinense de Tecnologia, e temos aqui o Túlio Duarte, que é o vice-presidente de ecossistema. Muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Obrigado, nós que agradecemos estar aqui para falar dessa nossa grande paixão, né, Túlio? É de empreender no mundo da tecnologia. Pois bem, até falando sobre isso, o estado de Santa Catarina agora ocupa a 5ª posição em polos de tecnologia no Brasil, superou o Rio Grande do Sul e tem também um crescimento impressionante de 40% em 5 anos, com um faturamento que aí fiquei mais assustado ainda do que comovido com a informação. 42 bilhões e 500 milhões de reais só em 2024. Onde é que vai parar isso, seu Túlio Duarte? Eu espero que vá parar na saúde, na educação, nas estradas, né? Mas é um trabalho no nosso ecossistema de mais de 40 anos, né? Empresas nascendo, a gente continua crescendo em quantidade de empresas, né? Santa Catarina é um berço de startups, como a gente fala, né? São as empresas de tecnologia que nascem com esse modelo escalável, com esse modelo de fornecer tecnologia para o mundo inteiro. Enquanto o Brasil e muitos estados tiveram retração na quantidade de empresas, Santa Catarina criou empresas. E isso, claro, contribuiu para que a gente chegasse aos 42 bilhões de faturamento, que hoje corresponde a mais ou menos 7,75% do PIB de Santa Catarina. É muita coisa, muita coisa. Aliás, eu vou interrogar aqui o Marafon pelo seguinte: o que é um vice-presidente de talentos? Explica para nós. Azevedo, com a transformação digital, a demanda por profissionais de tecnologia, ela é exponencial. Ela cresce exponencialmente e a oferta, é fácil de entender, cresce linearmente, porque daí tem que abrir um novo curso, vai abrir um outro, e na realidade as empresas cada ano contratam mais tanto, e essa diferença da oferta e a procura, essa boca aumenta cada vez mais. Então, a CAT criou um cargo chamado vice-presidente de talentos para poder fazer pesquisa com as empresas, ver que profissionais, que tecnologia estão usando, interagir com os mais variados atores, universidades, o grupo S, o Senai, Senac, universidades privadas, com os empresários, para formar mais profissionais, para atender inicialmente o setor da tecnologia. Mas hoje nós sabemos que a tecnologia vai ser copiloto de qualquer carreira. Então todas as profissões, todos os setores da economia vão precisar que esses profissionais sejam letrados em tecnologia. Essa é a nossa missão como vice-presidente. O vice-presidente de talentos tocou num ponto crucial para o desenvolvimento de Santa Catarina, um dos estados mais ricos da federação, que precisa de mão de obra qualificada. E esta qualificação pode vir da tecnologia, não é isso? Olha, a tecnologia para mim hoje, ela é necessária. É necessário. Você fala muito hoje que a inteligência artificial vai tirar empregos, vai deixar pessoas desempregadas. Eu diria que quem vai deixar pessoas desempregadas são as pessoas que sabem usar a tecnologia. Então, é muito importante que a gente, sim, leve para toda a sociedade essa necessidade que todo mundo tem que saber ser grandes usuários da tecnologia e agora, fundamentalmente, da inteligência artificial. Qual foi o cruzamento de dados que fez o Observatório da CAT chegar a esse número fantástico? Eu fiquei impressionado, impactado, porque eu vinha com aquela ideia de que, evidentemente, no mundo tecnológico, sofre-se os mesmos efeitos da economia global. Retração,
falta de investimento ou até mesmo direcionamento para determinada região do planeta, vamos falar da China. Mais especificamente, qual foi o cruzamento de dados que mais impressionou vocês? Do meu lado, do nosso lado, da vice-presidente de ecossistema, os números mostram que o setor é consolidado e não tem teto. Isso é o que a gente mais observa. Ele continua crescendo com números robustos, entra crise, sai crise, entra tarifaço, entra isso, entra aquilo, e o setor continua, pandemia, né? E o setor continua crescendo. E eu enxergo muito que continua crescendo porque tecnologia agrega valor, de maneira geral, né? Hoje em dia vamos pegar um utensílio, né, que a gente usa o dia a dia na nossa vida, né, que é o carro, né? O carro conectado, ele é uma visão de futuro. Mas, na verdade, é uma visão de presente em muitos países. E a gente já sabe que 60% do valor do carro hoje vem da tecnologia digital, não mais da tecnologia mecânica. Então, todo o mercado enxerga que a tecnologia agrega valor, agrega novas possibilidades, novos serviços, e a gente acaba crescendo o mercado, crescendo conforme as empresas vão percebendo isso e agregando tecnologia digital, fazendo o seu processo de transformação digital, seus colaboradores, né, as pessoas que trabalham também, elas têm letramento digital, como bem disse o Moacir. Então, é uma coisa atrás da outra, é um caminho, na minha opinião, sem volta, e isso vai desembocar lá nos números que a gente tem, nos números robustos. A parte que eu acho fantástica é que Santa Catarina está cultivando isso, cultivando essa cultura, cultivando na frente de muitos estados e países. Então, a gente não está só entregando o resultado ou fazendo algo para agora, a gente também está deixando um legado para o futuro de Santa Catarina que eu acho muito bacana. Quando a gente falou ali de pessoal, de atrair pessoas para esse mundo tecnológico, a gente está falando do empreendedor, que é normalmente o investidor, mesmo que ele comece lá na startup, ele já é um empreendedor por natureza, mas ele precisa desse material humano. O que se faz hoje para atrair a pessoa para ser este personagem no mundo tecnológico? O trabalhador, entre aspas, né? Um futuro empreendedor, quem sabe? Olha, nós, quando iniciamos a interação com o setor produtivo e players de formação, a gente focava muito em preparar lá o programador, o analista, o desenvolvedor de software. Já pessoas que estavam terminando o ensino médio, ou mesmo pessoas que estavam já em cursos superiores, até que quisessem trocar de carreira. Só que a gente viu que nós precisamos aumentar aqui o funil de profissionais que queiram migrar para esse setor. E com isso, nós criamos o conceito de uma jornada de formação. Nossos programas hoje, em que, por incrível que pareça, que nos últimos 4 anos, os cursos de formação de pessoas com conhecimento em tecnologia, nós temos mais de 30 parceiros e nós superamos 50 mil pessoas das mais variadas idades que passaram por esses treinamentos. E essa nossa jornada começa lá no ensino fundamental. Nós temos um projeto, que inclusive aqui em Floripa é super conhecido, que é o Floripa Mais Tech, que juntamente com a Prefeitura, o Senai, o Senac, o Senai, o Sebrae, a Prefeitura e a CAT. Esse programa movimenta, cada série, cada versão do programa, movimenta mais de 10 mil pessoas. Começa com um grande aulão, que inclusive o último aulão foi lá no aeroporto de Florianópolis. Tinha mais gente lá do que um show de música sertaneja. Mas lá estavam adultos, crianças, e depois nas escolas municipais, que esse programa chamado Floripa Mais Tech, inclusive espalhou por vários municípios do estado, sensibilizar as crianças o mais cedo possível o que é ser um profissional de tecnologia. Porque se você pergunta para essas crianças, elas, como é um assunto muito recente, ser um profissional de tecnologia, muitas vezes os pais não sabem o que quer ser. Se perguntar nas escolas, como eu já fiz, o que você quer ser quando você crescer? Um fala jogador de futebol, outro inclusive fala que é motorista de Uber, outro fala que quer ser influencer,
mas não teve um que falou que quer ser um profissional de tecnologia. Então, nós precisamos descer depois para que, já no ensino médio, esses adolescentes tenham oportunidade de ser iniciados como profissional de tecnologia. E outra coisa importante também, precisamos levar para as escolas empreendedorismo. Como já dito aqui, né, Túlio? Hoje em Santa Catarina nós temos quase 30 mil empresas de tecnologia. E você ser empreendedor desse setor é você ter conhecimento, ter uma ideia, não precisa ter uma grande ideia, aliás, esperar por uma grande ideia pode ser uma péssima ideia, e ter coragem de empreender, que é coragem de correr riscos. Então, a gente tem que trabalhar nos mais variadas verticais, porque senão nós vamos ter dificuldade de ter gente e nós precisamos que, cada vez mais, tenhamos mais empresas, porque a tecnologia é demandada por qualquer vertical da economia. E você sabe, Roberto, que o setor oferece muitos atrativos, né? Hoje, uma pessoa que vai buscar o setor, né, vai fazer uma migração de carreira, por exemplo, ela está buscando primeiro também se alinhar, né, com o que tem de melhor. Está buscando uma profissão que é global. O que a gente faz aqui não é pior do que em qualquer lugar do mundo. Ao contrário, o que a gente faz aqui no setor da tecnologia talvez seja igual ou melhor do que dos melhores centros do mundo. Então, quer dizer, você está acessando uma profissão que é de nível global e ainda tem como atrativo, né, empresas que estão lutando pelos colaboradores, né, ou seja, um bom ambiente de trabalho. O setor também paga muito bem, né? O salário médio do setor de tecnologia hoje é o número 1 do Brasil, né? Em média, um profissional de tecnologia, em média, está ganhando R$ 5.700. Paga mais do que a indústria, que tradicionalmente paga muito bem, e paga mais que o dobro do serviço, da área de serviços. E ainda com a vantagem que tem a possibilidade de crescimento funcional. Né? Exatamente, crescimento, como a gente havia dito, não há teto ainda para essas empresas, então existe muita perspectiva que a gente fala, né? E está posicionado bem na corrida de profissões do mundo, está bem posicionado. O Marafon ali já se mexeu, eu queria falar alguma coisa. Porque tem uma outra informação, acrescentando o que o Túlio falou, que quando nós falamos de que Santa Catarina, nos próximos 3 anos, prevê contratar mais 98 mil profissionais, inicialmente parece um absurdo, né? Esse número vem de onde? Da nossa pesquisa, mas se você pensar que hoje nós temos na ordem de 30 mil empresas, cada empresa contratar 3 profissionais, já dá os 90 mil. E tem empresas que vão contratar centenas de profissionais. Então, mas esse número não é o definitivo, porque hoje nós perdemos muita gente para empresas, inclusive fora do país, da Europa, dos Estados Unidos, porque com o trabalho remoto, como hoje nós falamos, não é mais home office, é anywhere office. Essas pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo e trabalhar por qualquer empresa. Não precisa mais ter green card para trabalhar para uma empresa de fora. Trabalha no quarto dessa pessoa. Então, nós temos muito mais demanda do que essas. E realmente, e para empreender também, nós temos que pensar que existe uma estatística que 1/3 dessas pessoas que se formam vão empreender. A prova disso é que nós temos 30 mil empresas. Hoje nós temos na ordem de 100.800, para ser mais preciso, profissionais trabalhando nessas empresas. Mas 27% são empreendedores. Uhum. E vão outros, esses que se formam, por isso que eu digo em média 30%, tem alguns que não sabem ainda, mas vão ser empreendedores. Mas aí tem o contraponto a tudo isso, vocês falaram de gente, falaram de mercado, mas tem também aquela questão da pouca ou modesta digitalização na economia tradicional de Santa Catarina. Qual é o setor que nós estamos falando especificamente quando a gente diz que poderia ter avançado na digitalização? Eu acho que de maneira geral, tá, todos os setores. Eu venho da indústria, né, onde eu trabalho, no meu trabalho remunerado, nós somos voluntários na CAT, né, e eu venho da indústria. E eu vejo que existe muito espaço para a indústria ser mais digital, né. Eu acho que a indústria, o comércio, a saúde, a educação, todos eles têm espaço para serem mais digitais, né. E pegando especificamente o caso da indústria, que Santa Catarina é muito forte, uma indústria muito diversificada, né? A jornada, ela passa por você
ser digital do ponto de vista de trabalho, né? A sua produção ser digital, você agregar valor no teu produto, né? E em cima de agregar valor com tecnologia, você poder oferecer novos serviços. Então, só dando um exemplo, o que poderia ser essa jornada e por que eu acho que a gente ainda tem muito espaço. Imagina que você, Roberto, tem uma fábrica de carros e você adota a tecnologia digital e você consegue melhorar 30%, 40% a produtividade. Legal. Você vai lá e coloca no teu carro a funcionalidade de dirigir sozinho. Então, quer dizer, seu carro não perde valor, porque você fez isso na frente dos seus concorrentes. O tal do valor agregado. Valor agregado, exatamente. E enquanto a gente está conversando aqui, fazendo a entrevista, esse carro que dirige sozinho, em vez de estar gastando o teu dinheiro parado lá na garagem, ele está fazendo Uber automático lá. Então, ele está trazendo dinheiro para tua... Então, quer dizer, é um salto que você dá de tecnologia. Então, existe muito espaço para toda a área. Assim como que eu sei que existe esse exemplo na manufatura, existe na saúde, na educação, no setor público. O setor público pode ser muito mais eficiente, oferecer mais produtos, mais serviços ao cidadão com base na tecnologia. Então, à medida que a economia vai se transformando digitalmente, vão surgindo, dessas 30 mil que existem mais, vão surgindo novas ideias, novas dores, novos empreendedores. E Santa Catarina tem uma rede que a gente chama de ecossistema, muito boa para que essas empresas, para mitigar o risco dessas empresas nascerem. Então aqui é um lugar bom, é terra fértil para essas empresas nascerem. Detalhe interessante que a gente fala muito dessa questão da economia circular, da economia verde, estamos falando de fato real, e nós vamos ter uma eco brevemente em Belém do Pará. Existe um mercado grande tecnológico também para a questão da descarbonização? Existe. Eu vou puxar essa, Moacir, porque essa aí está bem no core da indústria, né? O tema da descarbonização Esse é o teu mundo, Túlio. É meu mundo e existe, né? Porque dizem que a gente já extrapolou dos 9 limites que existem no mundo, 6, né? Então, quer dizer, é um tema que cada vez fica mais importante e o próprio mundo deixa de comprar de empresas ou países que não respeitam mais a parte ambiental, principalmente, né? A gente sempre fala do tema da inovação, né? A inovação, ela está ligada ao resultado, né? O que gera, o que aquela ideia, aquela criatividade gera. Não a ideia em si, mas o resultado que ela gera, o impacto que ela gera. Econômico, social ou ambiental. Então, essa terceira perna do ambiental, ela está sendo considerada sim. As indústrias estão buscando o tema da descarbonização, né? Trocando seus processos, trocando seus materiais, porque o mercado vai começar a colocar regras, de maneira que se você não se adequar, você está impedido de avançar em mercados globais. Então, a tecnologia digital ela vem para ajudar, porque a descarbonização ela tem muito da informação, da rastreabilidade, do que você gera, como você faz. Toda essa informação de como você faz as coisas, do que você gera, é dado. E dado precisa ser gerenciado e trocado por novos modelos. Então, a gente vê muito a tecnologia digital apoiando e novas startups surgindo nesse tema aí cada vez mais forte. Essa questão também se aplica para o conceito de que profissional tem habilidade específica para trabalhar nessa área, né? Exatamente. Hoje, nas empresas de tecnologia, apenas 45% tem formação tech, que nós chamamos. 55% atua em outros processos dentro dessa empresa, marketing, só que é marketing digital, né? Comércio, no processo de venda comercial. Hoje, comercial é feito remotamente, né? Então, e assim vai para a área de gestão, financeiro, contábil. Não tem como mais inteligência artificial. Mas é inteligência artificial, é tecnologia, é conexão. Hoje, as máquinas se conectam com máquinas, IoT. Então, não tem como, por isso que eu digo que se a gente quiser que qualquer setor acelere sua transformação digital, só tem um jeito: preparar as pessoas. Porque a gente aprende lá na engenharia de que quando você quer inovar, você tem que pensar em gente, pessoas, processos e tecnologia. Só quem é que desenha os processos? São pessoas. Sim. Quem é que desenvolve a tecnologia e faz uso da tecnologia? Pessoas. Então, não tem como. Tem que investir nas pessoas. E essa nova geração que já está no trabalho,
É uma geração que nasceu conectada. É uma geração que já nasceu na era digital. Por isso que eu tenho a convicção que as transformações, mesmo nas indústrias, elas vão ser muito rápidas, porque as pessoas que estão lá pensam de forma digital. Hoje você fala muito digital, porque tem muita coisa que é físico, né? Tem que usar matéria, não dá para ter uma cadeira digital, né? Não dá para ter uma câmera dentro, tem bastante coisa, mas tem coisa física. E o mundo, em qualquer setor, ele vai ser digital. A tecnologia vai estar em 100% de qualquer processo. Veja se eu não estou equivocado. Quando você levantou ali os parceiros da ACAT nesse processo, você citou o SEBRAE, você citou a própria indústria, a Fiesc, o Sistema S, para generalizar, que é não só da área da indústria, mas também do comércio. Você citou até entidades públicas, mais universidades privadas, mas não citou a Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, da qual vocês dois são egressos. Foi um erro meu de raciocínio ou isso é latente? Não? Desculpa, Azevedo. Talvez eu não fui explícito. Eu tenho o maior orgulho da Universidade Federal de Santa Catarina. Até recentemente, eu era conselheiro do Centro Tecnológico da Universidade. Tenho o maior orgulho. Em função, por eu estar em vários conselhos representando a CAT, eu tive que, e além disso somos empresários, né? Esse trabalho que a gente faz na CAT é voluntário, como o Túlio falou, né? Então, lamentavelmente, com dor, mas a nossa vice-presidente, a Betina, que assumiu lá. Então, e a Universidade Federal de Santa Catarina já se fez pesquisas que a primeira geração de empresas de tecnologia de Santa Catarina, tinha no mínimo uma pessoa formada na Universidade Federal de Santa Catarina. O Centro Tecnológico é um grande formador de grandes profissionais, mas a quantidade é insuficiente. Nós contamos com ela, né? Inclusive o IFSC é outro grande parceiro, é fundamental, mas a quantidade que se forma é muito pequena pela demanda. Quais são hoje as áreas responsáveis pelo resultado básico, que traz esse equilíbrio e essa, eu diria assim, estupenda forma de trabalho que desenvolve o setor tecnológico? Quando eu olhei ali, 7% do PIB, perto dos números que são apresentados, é só grandeza. Qual é o setor realmente que cresceu, que foi o carro-chefe que hoje está empurrando outros setores da economia para a área tecnológica? Recentemente a gente fez um levantamento na CAT justamente para responder essa pergunta, né? A gente está participando de alguns ranqueamentos de índice global de inovação, né? E a gente percebe muito o setor do varejo, puxando muito tecnologia, setor financeiro também, puxador de tecnologia, saúde, tradicionalmente embora seja um setor regulado, ou seja, a tecnologia demora para acessar, porque ela precisa passar por certas regulações, por causa inerente do setor, mas uso intensivo de tecnologia. É difícil você entrar hoje no hospital onde não tem a tecnologia de hardware, de software. E é muita pesquisa também, muita né? pesquisa. Muita pesquisa. O setor da indústria também é muito demandante, né? A gente está falando de uma competitividade global, e competitividade global, uma das estratégias é a tecnologia digital. E eu acredito que um puxador que é diferente no nosso país, em Santa Catarina não é assim, também é assim, é o setor público. O setor público também é um setor que tem demandado muita tecnologia para oferecer bons serviços. Então, a gente tem a questão do agro. É o maior demandante do setor de tecnologia em termos de vertical do Brasil, o setor público. Mas poderia ser também um fomentador da pesquisa. Estou falando de pesquisa, absolutamente para fazer esse upgrade, né, esse crescimento, porque a gente, como usuário comum de qualquer serviço, a gente está há anos utilizando inteligência artificial, tecnologia de todo tipo. Quer dizer, eu estou segurando um tablet aqui que é prova disso, tem o celular, tem uma série de coisas. É a brincadeira que meus filhos fazem. Um tem 37, a outra vai fazer 30. Pai, o celular até serve para a gente fazer ligações, porque não é o objetivo central. Mas nós sabemos também que existe essa competitividade internacional e que ela é, do ponto de vista claro, absolutamente ruidosa. Não é uma coisa pacífica. Se você não apresentar o trabalho com o resultado,
não adianta você ser parte de um processo, você vai ter que ser parte do todo. Mas eu pergunto para vocês, economia, a gente falou aqui dos resultados positivos, mas aí a economia global deu esse solavanco com o tarifaço promovido pelos Estados Unidos, determinação do presidente Donald Trump. No que esses 50% em cima de valores de produtos exportados pelo país afetou o setor de tecnologia? Eu vou puxar essa, Roberto. A gente, como setor de tecnologia, a gente oferece serviço na sua maior parte. Então, isso não entrou ali no tarifaço, né? A gente exporta muito, estamos em busca da internacionalização das maiores empresas de Santa Catarina também. Porém, a gente consome muita tecnologia. Então, por enquanto, a gente não aplicou uma tarifa de recíproca ainda, né? Mas, se a gente pensar em fazer isso, a gente pode também estar se prejudicando um pouco. Porque a gente consome nuvem, a gente consome dispositivos IoT. E essa nuvem, esse dispositivo IoT, entre outras coisas, vem dos Estados Unidos. Então, a gente tem que ficar bastante atento sobre como se dá essa relação, estar bem aberto a discutir, escutar. A gente sempre pede participação na escutativa dos setores, né, para que a gente possa navegar nesse mundo que muda muito rápido. Existe sim, em alguns setores, né, que principalmente o de exportar, e aí eu vou puxar de novo para a questão da indústria, por exemplo, o setor moveleiro, Santa Catarina, a região de Caçador. Esse setor, sim, foi um setor afetado, e quem fornece para esse setor, de maneira geral, a cadeia inteira, entre eles, a tecnologia acaba sendo afetada de alguma maneira. Porém, a tecnologia ela consegue ser tão horizontal do ponto de vista de atendimento, que se não está bem esse setor, ela busca outra. Então, para as indústrias, para alguns negócios em Santa Catarina, eu conheço de caso de uma empresa que fornece chaveiros daqueles de borracha para Disney e NFL, que são contratos que agora foram afetados e essa empresa, obviamente, ela teve que estar procurando um novo mercado. Enquanto ela está procurando um novo mercado, ela não está comprando, não está investindo. Então, as empresas que fornecem para ela também estão buscando alternativas. Então, acho que vai demorar um pouco para se acomodar alguns aspectos. Mas, do ponto de vista de tecnologia, acho que a gente tem que ter a preocupação mais da tarifa ao contrário, que acho que é isso que pode afetar o nosso setor. E também a gente tem que colocar, principalmente para o nosso telespectador, que muitos setores da economia norte-americana estão reagindo no sentido inverso. Eles estão bancando os 50%. Para pagar, porque eles dependem daquele produto, porque aquele produto do Brasil é excelência. Não estou falando só de commodities, viu? Não estou falando só de café, não estou falando só de suco de laranja, não. Estou falando de setores que têm valor agregado. Tanto é que um dos setores que recebeu a benesse do governo americano foi o de maior tecnologia agregada, que é a produção de aeronaves, né? O Brasil é o maior fornecedor de aeronaves, um modelo usado no mercado interno americano. Tive a oportunidade de viajar de Nova York para Boston num avião da Embraer. Isso lá no início do século, né? Então, quer dizer, deve ter crescido mais. E a nossa concorrente é uma empresa canadense, a Bombardier, que faz o jato no mesmo porte, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né, que me chama bastante atenção nisso. Nós às vezes temos esse complexo de vira-lata, né? O Brasil se acha muito menor do que na realidade ele é. Ele é muito grande, ele é muito variável. Santa Catarina se produz da porca ao helicóptero, né? O carro com valor agregado. E eu me lembro de um engenheiro que uma vez me disse o seguinte: o carro que a gente monta aqui no Brasil, ou que a gente produz, ele vem uma planta europeia ou norte-americana. Mas a gente agrega, às vezes, algumas facilidades nele que eles não têm condições de fazer lá porque estão muito rígidos no projeto. E esse projeto daqui, como é uma empresa multinacional, volta para lá. É bastante interessante isso, a gente ver esse aspecto, né? É bastante interessante e a gente tem o benefício de ter um mercado consumidor interno muito grande. Então, muitas vezes a gente olha muito aqui para dentro e não olha para fora. Isso é um benefício, mas também é um malefício. Porque se a gente olhar globalmente, né, o mercado cresce. E a gente tem exemplos de boas empresas de ponta daqui de Santa Catarina que foram para o mundo e viram que seus produtos e serviços são competitivos, sim. E os talentos, né? Aí a mão de obra que ela é exportável, né, Marafon? Exatamente. Como eu já comentei,
Grandes talentos o setor está perdendo para trabalhar com empresa. Por exemplo, Portugal. Portugal chegou a fazer propaganda no Brasil de contratação de talentos, né? Nós recebemos recentemente uma empresa querendo incentivar que a gente abrisse para ela o cadastro de profissionais para trabalhar na Europa. Olha, eu acho que você está falando com as pessoas erradas, né? O senhor não disse para eles assim, para beber não vai nada, um cafezinho, uma água? Eu falei o seguinte, não, nós queremos o contrário. Nós queremos incentivar que indianos, chineses, seja lá de qualquer lugar do mundo, que queira trabalhar para nossas empresas aqui, remotamente, a gente tem oportunidade. Que venham investir aqui também, Exato. porque é uma via de duas mãos, né? Quer dizer, você vem investir e aí você vai também prospectar o talento aqui, né? Investindo, trazendo divisas. E vem ajudar a gente a formar os talentos, Exatamente, como a gente faz, né? Exatamente. É disso que a gente sempre fala. Vai se instalar uma nova empresa aqui. Tudo bem, não tem problema. A gente sabe que vai competir com os talentos e muitas vezes, principalmente as startups, as empresas pequenas, são as primeiras que correm grande risco. Porque se tirar 3, 4 pessoas de uma empresa dessa, ela quebra, né? Porque vai embora conhecimento. No nosso setor, muitas vezes a gente leva 6 meses ou mais que um profissional entre na empresa, que conheça a tecnologia, conheça os processos e, mais importante, porque o software é um conhecimento que é sistematizado dentro de uma linguagem do computador. Então, para você fazer qualquer software, que é o nosso maior setor de tecnologia, é fortemente sustentado pelas empresas que desenvolvem sistemas, software. Mas você tem que conhecer do setor que você vai informatizar. Se você trabalhar para o setor de saúde, desenvolve qualquer solução para o setor de saúde, você tem que conhecer com profundidade aquele setor. Se você vai trabalhar no setor agro, tem que conhecer com profundidade, porque você vai levar para dentro desse sistema a lógica disso. Esses profissionais, quando chegam na empresa, levam um tempo. Mais difícil não é ensinar uma linguagem. Mais difícil é ensinar a linguagem, a programação. Mais difícil é ensinar o conhecimento daquela vertical da economia. Então, essa rotatividade de profissionais, isso é horrível para o profissional, porque ele não consegue entregar valor, e para as empresas que você investe, ele vai embora, né? Então, a gente sempre diz, vem para cá, não tem problema, mas vem ajudar a gente a formar gente. Troca cultural é importante, senão as empresas ficam dançando valsa, né? Um para trás, 2 para frente, um para trás, 2 para frente. Não, e depois também tem que atender exatamente o que o Marafon colocou, e você já havia colocado antes, é a questão de você atender o mercado, a demanda do mercado. Não adianta você imaginar algo super inovador que ainda não tem. Aí você vai vir para o campo da pesquisa, né? Você vai precisar e ver se tem condições mercadológicas daquele produto ter viabilidade. Porque se a gente busca lucro, né? Quem está na iniciativa privada busca lucro, quem está no setor público tem que dar as condições para esse lucro existir. Por falar em setor público, me lembrei agora de um tema que eu sei que arrepia cabelos nos braços de várias pessoas dentro da Associação Catarinense de Tecnologia e no setor, a reforma tributária. Parece que está esquecida, né? O pessoal não fala mais, mas agora, dia 1º de janeiro de 2026, começam a valer os parâmetros primeiro no serviço público. Tem muita prefeitura aí que vai precisar de tecnologia para continuar funcionando, e setores do serviço público estadual e federal também. Como é que ficou aquela demanda da ACAT sobre a questão de ter um tratamento tributário diferenciado? O setor de tecnologia ele vai ser, sim, afetado pela reforma tributária. Os serviços, no fim das contas, vão ser. A gente entende como Estado, né, o Estado que é consumidor, né, ele vai arrecadar mais imposto. Então, o que eu imagino que seja uma estratégia que eu escuto muito vindo do setor público é que a gente tem que crescer como Estado consumidor. Como somos apenas 3% do território, 1% da população, a gente vai ter que agregar valor no que a gente consome. A gente vai ter que consumir bem, e para isso precisamos pagar bem. Precisamos de talento, precisamos de pessoas, precisamos de empresas que gerem essas opções para as pessoas, né? Então, porque
do ponto de vista de reforma, os setores que já foram, não vou chamar de privilegiados, mas... Contemplados, exatamente, já estão certos, os que não foram já estão certos também. Vai se discutir, vai se pacificar muitos assuntos, mas é fato que a tecnologia foi um setor que acabou não contemplado na reforma. Porque o que se falava que tirava a competitividade de outros setores, na realidade era o incentivo para que ele crescesse num ambiente saudável, e foi o que ocorreu. E depois foi lá e meteu o pé no freio? Como é que foi a história, Marafá? Olha, esse é um fato, né? Em termos de resultado, porque a gente não vai se acreditar, porque mão de obra, que eu chamo cabeças de obra, não é nem mão de obra, porque são pessoas altamente qualificadas, isso não conta para você ser compensado. E 70% do que se investe nas empresas, se investe em pessoas, salários e impostos, ou até mais. Mas, por outro lado, assim, olhando sempre o copo quase cheio, otimista. O que a gente vê? A complexidade que a reforma tributária vai trazer. Muitas empresas que trabalhavam na base do Excel, na base de planilhas, não vão mais conseguir fazer. Então, por outro lado, também é uma grande oportunidade do setor de abocanhar essa inovação. Né? Porque quando se fala muito inovação, inovação é resolver o mesmo problema de uma maneira mais eficiente, entregando maior valor para o cliente. Então, as nossas soluções, porque, embora que seja complexo, mas tem regras, isso é ideal para você informatizar. Quando você tem regramentos e agora as regras não são tão mais complexas, com muita variável, no entanto, todas essas compensações não dá mais para fazer com planilha. É a nossa oportunidade. E Santa Catarina, o ecossistema de Santa Catarina é especialista em soluções B2B, que a gente chama. B2B é de negócio para negócio, é por isso que a gente não vai ser acreditado. Empresa para empresa. De empresa para empresa. Então, é a nossa especialidade. Então, a gente tem, sim, essa oportunidade. É porque a gente fica olhando o termo reforma tributária, e ele teve uma ideia de ser algo positivo para o país que vivia de regra em regra, de tributo em tributo. Né? Centenas. Uma centena. Eu sou de uma geração que foi estudar direito, principalmente engenheiros. Engenheiros foram estudar direito para entender a problemática tributária do país. Quer dizer, uma pessoa de ciências exatas ia lá fazer com ciências humanas e fazer uma análise de como eles poderiam encontrar soluções dentro do direito. Eu sou dessa geração, né? Não sou da área tecnológica, sempre fui da área de humanas, mas eu ficava impressionado, tá, mas por que um engenheiro tem que estar aqui dentro, lá na década de 1980, se a função dele é técnica e tem um mercado definido? Não, porque ele admitia que ele não conseguia vencer esta... Era muito complexo. Uma volúpia, né? Era uma volúpia. Agora, tanto é que... Muitas regras, muitas exceções. A regra da regra. Por isso que planilha era mais fácil de fazer. Sim. Porque aí você, né, cada vez que tu descobre mais uma coisa, vai lá na planilha e muda. Mas até o Simples Nacional, que foi um sistema criado para começar a fazer esse distensionamento, criar um instrumento onde você recolhia num só imposto, e este imposto era responsável por mandar para o ente municipal, ente federal, para a União, vai ser mexido. Já sei de pessoas, até da área de tecnologia, disseram, não, com um novo sistema que eles querem implantar como um modelo de Simples Nacional, tem empresa que vai ter que criar um outro CNPJ para continuar existindo. É assustador, gente. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, porque as pessoas não se deram conta, mas a reforma tributária está batendo na porta e já está com o pé dentro de casa. Na verdade, o nosso setor está ligado, como se diz na gíria, e as empresas estão se preparando, principalmente quem tem software de gestão, já estão trabalhando e a gente vai estar pronto, o setor vai estar pronto para o início do ano que vem. Eu acabei não perguntando para vocês qual é hoje a região de Santa Catarina, ou, vamos usar no plural, porque cabe melhor aqui, fala-se tanto do progresso tecnológico, quais as regiões de Santa Catarina que lideram hoje essa questão da produção tecnológica? Olha só, eu vivi, né, porque eu sou empresário, nós vamos fazer agora 35 anos, Parabéns. Então eu vi as primeiras empresas nascerem aqui, que nós, inclusive, nascemos juntos,
E Florianópolis, quando eu vim fazer engenharia, aqui a pessoa vinha pensando, vou ser funcionário público, ou vou trabalhar nas empresas de economia mista, ou vou embora, né? Por quê? Porque aqui dentro não pode ter indústria, por toda uma questão ambiental, e nós tínhamos outras regiões muito já mais desenvolvidas. Blumenau teve a primeira universidade, primeira faculdade de formação de profissionais de tecnologia, uma faculdade para empresas de processamento de dados. Na época que vinha a Kombi, pegava os formulários, depois ia lá, perfurava os cartões e processava e devolvava o relatório impresso aqui, né? Blumenau foi um pioneiro e hoje é um grande polo. No entanto, Florianópolis, ele realmente conseguiu escalar muito mais. Hoje, Florianópolis é conhecido como a capital nacional das startups, por decreto, inclusive, do próprio presidente da República. Porque hoje nós estamos com, na média, de 10 empresas por 1.000 habitantes em Florianópolis. Então, é o maior polo de Santa Catarina, mas os outros também cresceram, outros apareceram, só que nós aqui crescemos mais por uma série de fatores. Esse conceito também da indústria verde, da indústria que não polui, né? Não tinha outra opção. Daí, e também, obviamente, que a Universidade Federal de Santa Catarina estava aqui, né? Principalmente aqui. O Sistema S, os grandes cursos de formação estão aqui, e a cidade é atrativa, trouxe muita gente de fora que vieram para cá e quiseram morar aqui. A gente não nasceu aqui, né, Sim. Túlio? A gente não nasceu aqui, a gente pisou aqui e não quer mais ir embora. Importa muita gente. Não nasci aqui, já somos 3-0 aqui no ar, mas tenho o orgulho de morar mais de 50 anos em Santa Catarina. Mas eu queria dizer o seguinte, que todo estado nós temos polo. Né, Túlio? Hoje nós temos quantos polos? São 11 polos. 11 polos da gerenciados pela CAT. Pela CAT. Mas a maioria dos municípios tem setor de tecnologia se desenvolvendo. A CAT ela acabou nascendo em Florianópolis, como o Moacir trouxe, né? E, claro, se desenvolveu muito bem aqui. E a gente vê nas diversas regiões do estado um desenvolvimento de tecnologia muito bacana também. Muitas delas ligadas à origem econômica da região. Por exemplo, Joinville, muito forte, a tecnologia para a indústria está indo muito bem lá. As tecnologias ligadas à gestão, que o Moacir trouxe aqui, que são muito importantes, também são de lá. Agora a gente tem 2 empresas que já passaram a gente chama de valor de mercado, né? Tem um termo em inglês chamado valuation, né? Que é o valor de mercado para cima de bilhão, são de origem de Joinville, porque elas têm tradicionalmente essa origem. Ali a gente vê em Chapecó as empresas que estão trabalhando muito bem o agro e a agroindústria, né? Que, aliás, é o grande novo caminho da tecnologia. Exato, né? Exato. Então, cada região está digitalizando sua economia e ali estão nascendo muitas empresas. Santa Catarina tem, além de Florianópolis, Joinville tem um crescimento muito forte, o polo de Criciúma tem um crescimento bacana. E quando eu digo polo de Criciúma, eu digo não só a cidade de Criciúma, mas a gente chama o sul, ali a região sul, né? A região ao redor ali de Chapecó também bem interessante, Rio do Sul, Itajaí, a parte de logística também, uma parte muito interessante que está cada vez mais forte. E Blumenau, né, também, né, a gente não pode esquecer de Blumenau. E eu estou citando só algumas das regiões, porque também a gente não pode imaginar que Florianópolis tem que atrair todo mundo para criar empresa de tecnologia aqui. Ao contrário, o que a gente está fomentando é que o Estado cresça como se desenvolveu a região de Florianópolis. Que em Blumenau as empresas cresçam, os profissionais que lá nascem, que lá estudam, lá fiquem também, criem suas empresas, gerem valor. A gente quer cada vez mais o Estado tecnológico, não a cidade especificamente de Florianópolis. Agora vocês dois tocaram num ponto que é crucial. Como trabalhar toda a estrutura que a gente tem na área econômica, iniciativa privada, em comunhão com a estrutura estatal, que é, de alguma maneira, um fomentador, porque ajuda na questão tributária, na abertura de linhas de crédito, na abertura de outros tipos de mercados até, visando internacionalmente, mesmo que o trato seja de empresa a empresa, uma comitiva de um país internacional, de um estado, chega em outro país, pode abrir uma porta que não estava nem prevista em qualquer tipo de projeção econômica. O que falta realmente em termos de investimento para a gente pensar em crescimento maior?
De onde viriam esses recursos? Quer começar pelas pessoas? Ah, sim. Eu daí vou bater na mesma tecla, né? São minhas crenças de que tem que investir nas pessoas. E você vê que Santa Catarina hoje, nós temos mais de 200 mil alunos no ensino médio, que é da responsabilidade do governo do Estado. Pensa agora no ensino fundamental. Então, o Estado, que é uma grande responsabilidade também do Estado, que eu entendo que nossa também, é isso que a gente está fazendo a nossa parte, mas nos ajudar a preparar pessoas, levar a tecnologia nos cursos e empreendedorismo nos cursos, desde criança, porque lá, quando nas primeiras fases da vida estudantil, é um momento que essas crianças são uma esponja para adquirir conhecimento. A gente se surpreende. Nós fizemos um projeto aqui na Escola EBIAS, na Escola Municipal aqui em Canasvieiras, que eu sou conselheiro do Conselho Municipal de Educação. Aliás, representando a CAT. Hoje nós estamos em 9 conselhos de educação, inclusive da FAPESC, das associações, a CAT presente. Porque levando essa mensagem, nós estamos sendo assim os evangelizadores da importância disso. O setor público é fundamental que esteja com a gente, mas a gente tem eco nisso. Nós temos vários projetos em que o setor público está abraçado com o setor setor privado, setor empresarial. E eu vou complementar outras partes que o Estado, além da formação de pessoas, que é muito importante, uma empresa de tecnologia, em geral, ela está disposta ao risco, né? Ela já está inserida dentro de um mercado onde há risco. E muitas vezes, para colocar, uma empresa ela tem como insumo o conhecimento, que vem através das pessoas, e também o dinheiro, para poder pagar essas pessoas. Essa parte do dinheiro, as empresas elas estão dispostas, por exemplo, a emprestar, para poder colocar no seu negócio e ali começar suas atividades. Porém, para o setor de tecnologia, você não tem bens. No setor de tecnologia, o bem é o conhecimento. Quanto é que vale o algoritmo do Google? E quanto é que vale um prédio? Né? Então, aqui você tem um ativo, que é um bem físico, que você pode utilizar como garantia para um empréstimo. Aqui você tem algo que vale mais, mas você não pode hoje utilizar. Então, por exemplo, o fundo garantidor, que é uma proposta onde o empreendedor pode pegar uma carta de crédito para poder fazer o seu empréstimo e conseguir colocar, é uma política que é muito interessante para que possa ajudar o nosso setor. A gente tem também uma proposta sempre na mesa de as incubadoras, porque o conhecimento, quando uma pessoa sai de uma universidade, somos egressos, por exemplo, da Universidade Federal de Santa Catarina, que muito nos orgulha, a gente sai com muito conhecimento para gerar um produto, mas não para gerar um negócio. Existe uma diferença entre um produto, que é algo que você cria, e como você coloca ele no mercado, que é o negócio, e como é que você sustenta ele no negócio. Esse processo de transformar a ideia num produto e do produto num negócio é um processo, é literalmente uma jornada, um processo, e a gente mitiga muito esses riscos dentro, por exemplo, da ACAT com um programa de incubação, onde ele vai receber diversas mentorias. Então, um programa de incubação da CAT chamado MidTech, e que fica em Florianópolis, e o que fica no estado se chama MidHub, ele ganhou por 3 vezes o prêmio de um dos 5 melhores do mundo no ranking da UBI Global. Isso é um orgulho que a gente tem que ter, né? Foram mais de 1.200 programas de incubação. Um dos desejos, uma das coisas que a gente acredita que o setor público pode ajudar é que esses programas de incubação eles possam se espalhar no Estado, possam cada vez estar mais acessíveis para as outras entidades, para nascer dentro da universidade. Então, é outra coisa que acho que o Estado poderia ajudar, porque, de maneira geral, o programa de incubação não é um programa que vai dar dinheiro para ninguém. Ele vai, sim, dar dinheiro lá na frente para o Estado, porque se a empresa nasce e não morre, ela vai ser uma boa pagadora de impostos. O número que a gente tem do programa de incubação é que de cada 10 empresas incubadas, 9,5 sobrevivem, apenas meia. E esse é um dos indicadores que nos leva a ganhar esses prêmios em seguida, né, de uma das 5 melhores incubadoras do mundo. Então, pessoas, apoio nessa parte financeira, eu não estou dizendo dinheiro dado, estou dizendo empréstimo mesmo. E o apoio na jornada são três pontos, não são únicos, mas são 3 pontos principais que o Estado poderia, sim, apoiar muito mais o setor. Vocês fazem interlocução constante com a Assembleia Legislativa, que a gente está na TVA, é uma emissora de TV pública,
E a Assembleia Legislativa tem essa missão também de produção legislativa em cima de assuntos da economia, notoriamente da tecnologia também. É boa essa interlocução com a Assembleia? Hoje temos uma boa interlocução com o Estado de maneira geral, né, Moacir? Exatamente. O Estado é um grande parceiro. A Prefeitura, falando mais de Florianópolis, sempre lembrando que, inclusive, esses programas de formação de talento que a gente fala, eles são estaduais. A gente leva para todo o Estado, sempre preocupados que realmente que os profissionais, como o Túlio falou, de preparar a gente lá para o interior para que eles tenham oportunidade de ir lá se desenvolver e não ter que vir para cá. Mas tem sido cada vez mais o setor visto, o setor não consegue mais se esconder, representando 7,75% do PIB, empregando mais de 100 mil pessoas, crescendo como vem crescendo, e realmente hoje nós temos grandes parceiros, sim, o setor público. E o governo do estado criou uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. Isso foi muito bom, porque quando o seu assunto está misturado com outros assuntos, né, ele avança, mas ele mais avança, um, né? É mais um na pauta, né? Então, com esse direcionamento de ter um secretário dedicado a isso, com assunto, com pauta, que possa escutar o setor, isso avança muito mais rápido. Isso acho que foi um grande ganho para a gente como Estado. A interlocução, além do secretário, né, da secretaria, acho que com a Assembleia também vai muito bem. A gente tem fomentado bastante, né, dentro do ambiente da CAT, existe um laboratório de inovação aberta. Esse laboratório de inovação aberta está se especializando cada vez mais de apoiar a inovação aberta para o setor público, para que o setor público entenda cada vez mais como funciona a dinâmica desse setor, possa adquirir tecnologia e ser melhor também, ser mais eficiente, mas também possa absorver daqui o que é necessário de mudança que possa bloquear, que possa ajudar, né, o nosso setor a avançar de maneira mais rápida. Muito obrigado pela presença de vocês. Moacir Marafon, vice-presidente de talentos, explicou muito bem qual é a função dele dentro da Associação Catarinense de Tecnologia. E aqui o Túlio Duarte, que é o vice-presidente de ecossistemas também da CAT. Muito obrigado pela presença de vocês. Nem preciso falar, mas o óbvio às vezes tem que ser ressaltado, que é um assunto para conversar 10 dias, 10 noites, né? Mas nós ficamos por aqui com o nosso Vamos Conversar. Hoje o tema foi tecnologia, mas aqui na TVAL a gente sempre traz um assunto de seu interesse. Um grande abraço e até o próximo programa.